Alô. Boa noite a todos e todos que chegaram aqui na aula de linguagem C. Alô, Miguel, tá funcionando o seu microfone, você perguntou lá, tá funcionando. E estamos aqui, né, continuando o curso de linguagem C, depois do nosso recesso aí de 15 dias. E a gente parou, né, voltando lá embaixo, a gente parou aqui. Né, a gente já abordou, né, a entrada e saída de dados, estruturas condicionais, estruturas de repetição, vetores e matrizes. Então, aqui, continuando essa parte um pouco mais avançada aqui da introdução da linguagem C, né, que começa aqui em vetores, matrizes, que já vem coisa nova, além daquilo que a gente viu lá no curso de algoritmos, né? Então, a gente já está vendo coisa nova aqui em vetores e matrizes. Então, a próxima coisa nova aqui que a gente está vendo aqui no curso de C vai ser o conteúdo de strings. Strings, basicamente, é a mesma lógica do vetor aqui, tá? Que a gente vai ver hoje, só que ele é mais para palavras, né, em geral, para caracteres, né? Não, a gente não mexe com números, não. Tá? Por isso que é strings, né? Que é basicamente um vetor de caracteres que eu vou explicar melhor no material, tá? Então, aqui no bloco de strings, vocês têm aqui o roteiro de estudo, né? Assistir as videoaulas que estão aqui, estudar as notas da aula da apostila, das páginas 26 a 36, né? Lembrando que a apostila está lá mais para cima aqui na página inicial. E as atividades vocês vão ter que fazer o quê? Resolver os exercícios da apostila, né, da página 29 e 33 e resolver os problemas do LVP, né? Então, esses aqui da apostila, né, página 29 e 33, vocês têm que fazer para exercitar aí, né, para ficar preparado para fazer aqui os exercícios do LVP. Ou seja, né, esse exercício aqui 29 a 33 não é para entregar, tá? Só para treinar aí. E é para entregar aqui os exercícios do LVP, né, que depois de vocês verem as videoaulas, lerem também aqui o material complementar, ó, já ajuda aqui bastante, aqui falando de strings que a gente vai abordar hoje. E vocês têm aqui 3 atividades sobre strings, tá? Beleza. Eu acho que 2 desses exercícios que a gente resolve na aula, tá? Não sei se são os mesmos, porque o Moodle estava fora do ar e eu não sei se é o mesmo exercício ali que eu peguei, tá? Então, deixa eu apresentar aqui. Deixa eu te mandar aí, Miguel, o link. Para ver se vai dar certo. Agora eu vou compartilhar aqui o nosso material. Eu acho que está aparecendo aí já para vocês, tá? Então, quem está chegando aí Já tá agora, aparecendo. a única coisa que eu falei, tá? Para quem chegou aí agora, eu mostrei o curso lá e mostrei o novo bloco que a gente está vendo sobre strings, tá? Agora eu vou apresentar o material aqui, juntamente com o Luiz Miguel. Tá. Estamos aqui hoje, então, na aula 11 do nosso... Peraí, só um minuto, eu vou apresentar de outra forma, porque tá ruim para mim aqui. Pedindo. Só apresentar agora. Tá aparecendo aí de novo, né?
Tá Sim. aparecendo. Beleza. Então, nossa aula 11, né? Tá escrito aula 8 ali, mas é aula 11. E a gente vai ver sobre strings. Então, o material de strings, a gente vai ver, então, hoje o material de strings e a manipulação de strings. Tá? Então, o que é uma string, assim, para a gente já aprender o que é string? Strings são vetores de caracteres, ou seja, a gente já aprendeu vetores. Então, agora, vetores quando a gente aprendeu, a gente viu que a gente pode fazer vetores do tipo inteiro, vetores do tipo float, vetores do tipo também caractere. Só que agora aqui, strings, ela não aceita outros tipos, tá? Vetores, né, que a gente fala aqui em strings, é só vetores de caracteres, tá? Então, se você tentar guardar algum número, assim, no vetor de caracteres string, ele vai dar erro, né? Porque é para guardar caracteres no string. Então, o que é string? String são vetores de caracteres, nada mais e nada menos. Tá bem simples aí de compreender. Então, ele fala ali ainda que as strings são o uso mais comum para os vetores. Devemos apenas ficar atentos para o fato de que as strings têm seu último elemento como o /0. Que ali, esse /0 significa que é o final mesmo do que eu escrevi dentro da minha string, né? Então, seria o último índice ali do meu vetor de caracteres, tá? Tem esse /0 aí. Então, a gente tem a sintaxe aqui da string, né? Quando a gente usa ela. Primeiramente, a gente tem que incluir agora a nova biblioteca, né? Juntamente da, daquelas padrões que a gente tem lá. E a gente vai incluir agora essa aí também, tá? Include string.h. Tá? Então, se a gente não incluir ela, não vai dar erro, né? Vai falar que você não incluiu ela. E aí, vocês têm que, né? Na declaração da nossa string, que é basicamente uma variável, que é basicamente um vetor, que é um vetor de caracteres, né? A minha string. Então, eu posso declarar ela ali como char, né? Então, a minha string sempre vai ser declarada do tipo char. Vou ter o nome da minha string e o tamanho da mesma, tá? Passando para o próximo. Então, só eu acho que explicando o que a gente vai usar de fato, as strings são basicamente palavras, frases que a gente quer guardar, aí a gente usa a string para guardar esses valores. Então, é como se a gente pegasse, por exemplo, um nome de uma pessoa e fosse guardando letra por letra numa lista. Nesse caso, é uma lista de caracteres. Então, para a gente guardar o nome de alguém, para a gente guardar um texto, a gente vai usar strings. Isso. Então, seria isso aí mesmo, né? Que o Miguel falou. Passando para o próximo aqui, então, como funciona? Ali a gente tem dois exemplos e eu vou passar para o texto depois que eu falar dos exemplos. Tá? Então, no exemplo 1, a gente tem, né, uma string chamada de nome e eu tenho 10 posições, né, na minha string que eu posso utilizar. Então, ela fala ali ainda que terá a capacidade de armazenar 9 caracteres e o /0, né, que é o que eu mencionei aqui no slide anterior. Que é o seguinte, então eu tenho 9 caracteres que eu posso escrever ali na minha variável, na minha string nome, e o último, né, o meu índice 0, meu índice 9, ali, que vai ser a última caixinha ali do meu vetor, ele vai ficar com o /0, tá? Que é a finalização de toda a string. E no meu exemplo 2 ali eu tenho uma variável, uma string chamada objeto com 15 posições. Então eu tenho 14 caracteres usáveis e o /0, né, que é a finalização da minha string. Quando declaramos uma matriz, né, com essa configuração, ali não é matriz não, tá, gente? É string com essa configuração. Tá. Char nome, string tamanho. Estamos criando uma lista de caracteres que poderá armazenar palavras, frases e etc. Né? Aí frases aí entrando no tamanho, né? Então, se eu quiser guardar uma frase grande, eu tenho que declarar ali o tamanho como mais ou menos 50 ou 100, né? Que vai contar caractere por caractere. E ele fala uma atenção ali ainda. O tamanho da string deve ser sempre a quantidade de caracteres que você quer armazenar mais um, pois toda string em si deve ter o valor /0 como caractere final, que é aquilo que eu estava falando ali no exemplo 1. Se eu tenho 10 posições, eu tenho 9 caracteres usáveis e o último é o /0.
Ou seja, se eu tenho uma palavra de 10 letras que eu quero guardar, eu tenho que declarar ali a minha string com 11 posições, e não 10. Por quê? Quando eu declaro com 11, eu tenho 10 disponíveis e o 11, né, o 11º vai ser o barra zero. Então, eu posso guardar uma palavra de 10 letras. Quando eu declaro só com 10 ali, ó, com o tamanho 10, eu só tenho 9 caracteres usáveis e barra zero vai ser o último ali, tá? Se eu colocar mais que isso, ele corta e coloca barra zero no último, tá? Se o Luiz Miguel quiser interromper e falar alguma coisa, pode interromper, tá? Aqui a gente tem 3 exemplos da mesma string. O Matheus que tá com a mão levantada. Assim, Miguel, eu acho. pode falar, Miguel. Pode falar. Esse barra zero tem alguma função? Você quer falar, Luiz Miguel? Ok, eu posso falar. Então, a função do barra zero é identificar o final da string, né? Identificar o final. Então, você tem que pensar que para o computador, a memória é só uma listona de 0 e 1. Então, se você fosse ler um texto, por exemplo, ele começaria a ler e ele não saberia até onde que ele poderia ir. Aí o barra zero é o que define até onde que ele vai para até onde vai a string. Senão ele poderia continuar indefinidamente. Para você não precisar definir, essa palavra tem X caracteres. Aí você põe um barra zero no final. Ele vai lendo e quando chegar no barra zero ele para. Inclusive dá para você fazer sem o barra zero. Só que aí vai ser só um vetor comum. Não vai ser uma string. Inclusive vai dar erro na hora que você tentar ler essa string ou tentar é, copiar a string e fazer outras coisas com a string. Mas é basicamente essa função, é para delimitar o final dela. Ah, tá, entendi, obrigado. Ok, então continuando aqui, então, gente, aqui a gente tem 3 exemplos, tá? Quem tiver com dúvida aí pode fazer igual o Miguel, pode levantar a mão ou pode mandar no chat, tá? Na hora que a gente está falando aqui, a gente interrompe e fala. Então, aqui a gente tem 3 exemplos da mesma string nome, né? Lembrando que a gente não pode ter 2 strings com o mesmo nome no código, né? Aqui é só um exemplo. Então, aqui, a minha string nome ali em cima, eu estou definindo um monte de caracteres ali do alfabeto para ela. Lembrando que ela tem 10 posições, né? De 0 a 9 são 10 posições. Então, se eu declarar ela como 10 posições, o meu índice vai de 0 até 9, igual a gente viu nos vetores, tá? E aí, se eu entrar com dados lá para a minha string, A, B, C, D, F, G, H, I, J, vai ficar guardado ali na minha string, tá? E aí eu tenho outro exemplo, né, do nome ali como Alexandre e o barra zero finalizando lá, né, igual eu falei. E cada índice aí, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 9 tem uma letra, né? E aí vocês lembram lá que quando a gente estava estudando vetor, para a gente mostrar um nome, a gente teria que percorrer cada índice, né? Para o índice igual a 0, mostra mostra o string no índice que está passando, né? No índice 0, 1, até passar a palavra toda. Também tem jeito de fazer isso, só que aqui, com a string a gente já apresenta ela toda, tá? Então a gente vai ver isso também. E aí, o último exemplo, a gente tem o Alex espaço dev, né? Que é só um nome ali para exemplificar, que aqui agora, nas nossas strings, a gente pode colocar espaço entre as palavras. Então, eu posso colocar ali um nome composto, por exemplo, no meu caso ali, né? Um espaço na minha palavra. Então, eu posso colocar ali Luiz, espaço Eduardo, posso colocar Luiz, espaço Miguel, posso colocar Alex, espaço Dev, tá? Então, ele guarda ali o espaço. Se a gente fazer isso em variável comum, se a gente for ler, né, alguma variável comum lá, algum vetor, e a gente colocar o espaço, ele não guarda a palavra toda, sim até o espaço. Aqui na string, ele guarda tudo com o espaço, tá? Então, por isso que a gente usa bastante para palavras e frases. E ali a gente tem ali embaixo o seguinte, ó, como acessar o conteúdo da string. Temos ali entrada de dados, que é o scanf. Né? Então, a gente pode entrar com dados na string nome através daquele mesmo padrão que a gente vem fazendo mesmo. Né? Só que aí, ao invés de porcentagem D, porcentagem I, porcentagem F, que a gente utiliza, a gente vai usar o porcentagem S, que é o de string. E o endereçamento para a minha
string ali que está como chamada de nome maiúsculo. Tem agora também a minha saída de dados, né, que a gente sabe que é o printf. Se eu quiser apresentar esse nome, é somente colocar lá no minha saída de dados o porcentagem F, onde que eu quero que ele apareça, e fora das vírgulas, né, fora das aspas, a gente vai colocar a minha string que eu quero apresentar, né, que no caso seria o nome. E eu posso fazer cálculos com caracteres também, que vai ser ali mexer, comparar, juntar uma string com outra, que a gente vai ver mais à frente ali nas funções de manipulação de strings. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode interromper e perguntar ali, tá? Sobre essas coisas que a gente está falando aqui. Tá, então, como a gente viu, relembrando aqui, declaração de strings, né? Eu posso declarar daquela primeira forma ali, char o nome da string e o tamanho, e posso inicializar a minha string já com algum nome, né? Vamos supor, então, que eu já declarei minha string nome, né? E aí eu estou inicializando ela com o nome Joaquim Silva, né? Lembrando que string pode ter espaço, então ali eu já coloquei o nome composto da pessoa, tá? Vocês podem ver ali que o nome, né, tá faltando o tamanho. Na inicialização, junto ali com a minha declaração, né, quando eu já coloco um número ali na minha, quando eu já coloco uma palavra ali, um nome, na minha string, eu não preciso colocar o tamanho dela, não, tá? Não é obrigatório, porque ele já calcula ali o nome e já coloca o /0 depois ali do A, tá? Do Silvio. Tá? Então, se eu quisesse também colocasse ali o caractere 20, né, para já deixar um espaço ali para ele, eu poderia colocar também. Mas se eu quiser não colocar, eu também não preciso. Tá? E ali a gente tem um exemplo no código, tá? Fazendo as duas coisas. Né? Eu já declarei ali nome com 10 posições, Joaquim. Né? E declarei também o sobrenome com 20 posições. Então, a primeira declaração ali eu já declarei e inicializei ela com o nome Joaquim, e o sobrenome eu só declarei e não coloquei nada lá dentro. Tá? E aí eu estou escrevendo o sobrenome, né? Printf, escrevo o sobrenome, e aí eu vou ler o sobrenome. Então, a minha string de sobrenome está guardando ali nessa hora o sobrenome que eu digitar. E aí o nome completo, né, que ele está mostrando na tela, vai ser porcentagem S e espaço, lembrando, quando a gente guarda, né, um nome em uma string e o sobrenome em outra, quando a gente junta as duas, a gente tem que deixar o espaço, né, porque senão o primeiro nome e o segundo vai ficar agarrado. E ali eu estou mostrando o nome e o sobrenome, tá? Então seria Joaquim, e se eu tivesse... Seu microfone deu problema, Luiz. É, você que mutou? Bom, eu acho que deu algum problema com o PC do Luiz ali. Mas eu, de qualquer forma, iria fazer uma observação sobre esse slide. É que pode falar, Felipe. Tem algum número limite que a gente pode colocar onde está o 10 e o 20, ou não tem nada em relação a isso? Bom, creio que não, mas é claro, né, que infinito não pode ser, por causa que o computador tem limite de memória, mas enfim, para todos os propósitos que a gente vai ter, não, a princípio não vai ter nenhum limite, não. Mas é claro que limite hipotético sempre existe. Mas mais alguém quer perguntar alguma coisa? Voltou aqui, tá me ouvindo certinho? Voltou. Eu só Caiu estava aqui a fazendo uma internet. observação daquele slide anterior. É que eu pus aqui no chat. Depois que você declara uma string com as aspas, né? Então eu pus ali nome dessa, recebe Joaquim. Eu só posso fazer isso na inicialização. Então, depois dessa linha que eu inicializei, eu não posso chegar nesse nome e falar e escrever nome recebe João. Eu teria que usar uma função que a gente vai ver ainda para frente para atribuir. Ou a gente pode usar o scanf também. Só que se é um valor que você mesmo quer passar que não seja lido, não pode atribuir do jeito que eu pus aqui no chat, né? Então eu não posso pôr string recebe outro valor
é depois que eu já inicializei. É isso aí. Pode continuar, Luiz. Ok. Então, aqui agora a gente vai passar para as funções, né, de manipulação de strings. Qualquer coisa com o meu áudio aí vocês podem interromper e falar, tá? Igual caiu a internet aqui, mas já voltou. Eu vou falar das funções e a gente já vai passar para um exemplo que a gente vai mostrar aqui, tá? Então, ali a gente tem várias funções, né, de manipulação de strings. A primeira que a gente tem ali é a strcat, que é o seguinte, ela concatena a cadeia origem no final de destino, tá? Então, ali a gente tem, para concatenar, a gente tem que ter duas strings, né? Que aí eu vou juntar uma com outra, igual a gente fez ali agora com o nome e sobrenome. Só que a gente vai concatenar usando uma função, e não no printf, tá? Então, eu vou colocar ali, por exemplo, o destino como nome e origem como sobrenome. Então, vai juntar tudo ali para o nome. E a strncat, ela tem o destino, origem e o n, que a gente vai ver ali, que é o quê? Concatena a cadeia origem no final de destino, usando no máximo n caracteres de origem. Tá? Então, ali com n, eu vou mostrar ali quantos valores eu posso concatenar. Tá? Valor máximo. Temos a função strcomp, que ela compara as duas cadeias, né? As duas strings, retornando zero se elas forem iguais, menor que zero se a string 1 for menor que a str2, e um número maior que zero se a string 1 for maior que a string 2. Tá? E simplesmente ali vocês vão usar a tabela para quando vocês forem comparar uma com outra. Tá? Se ela retornar zero, elas são iguais. Se ela não retornar zero, né, vocês vão ver ali que uma é maior que a outra. Luiz Miguel mandou ali no chat, qualquer coisa, se quiser abrir o microfone para falar. Um exemplo do strcat. Ah, sim. Sim. E ali a gente também tem o strcomp, né, que acrescenta o i ali também na função, que compara as duas cadeias, né, as duas strings, sem levar em conta maiúsculas e minúsculas, né. Então, o strcomp sem o i, ele compara, né, levando em conta as letras maiúsculas e minúsculas. E o de baixo ali, strcomp com i, ele não leva em conta as maiúsculas e minúsculas. Então, se tiver a letra A e uma A minúscula, ele vai considerar como igual, tá? Ele vai considerar ali, ele vai considerar igual. E strlim, tá? Que vai calcular o comprimento da cadeia sem o caractere nulo, tá? Então, se eu tenho ali, ele vai comparar a minha string. Por exemplo, eu não sei o tamanho da minha string, né? Como, por exemplo, ali no nome que a gente estava vendo anteriormente, ele tinha 10 posições, né? Só que eu não sei o tamanho da palavra que está lá dentro, né? Vamos supor que tem João. João tem 4 letras, mas eu defini que tem 10. Então, nesse intervalo do vetor de 10 posições, eu usei 4, né? E mais o barra zero, eu usei 5, então no total, né? Só que aí eu vou usar o quê? O strlim para me saber qual que é o tamanho, para ele me mostrar o tamanho dessa minha palavra que está lá dentro. Então, ele vai me mostrar o quê? Calcula o comprimento da cadeia sem o caractere nulo, que vai ser, então, o valor 4, nesse exemplo. O strlwr, que vai converter cadeia para minúscula, tá? Então, se a minha string que eu estou usando ali tiver toda escrita em maiúscula, ele vai converter ela tudo para minúsculo. E aí eu tenho também a strupper, que vai fazer ali converter para maiúscula. Então, se eu tenho uma palavra toda escrita em minúscula, ele vai converter ela para a mesma lógica, né, para maiúscula. E essas duas aí que eu estou falando, a strlwr e a upr, ela vai fazer o seguinte, então ela converte cadeias, converte aí para maiúsculo ou para minúsculo. E isso é basicamente usado quando a gente vai fazer, por exemplo, alguma coisa de login, né, que a pessoa lá digita um nome lá todo bagunçado, né, com um caractere maiúsculo, maiúsculo, minúsculo, a gente pode converter tudo para minúsculo e comparar ele com alguma coisa, né? Isso vai ser um filtro, por exemplo, da variável, né, da minha string. Se a pessoa digitar ela toda bagunçada, uma com maiúsculo, uma com minúsculo e assim vai,
eu posso modificar ela para me tratar ela, né, para me usar ela aqui no meu código, eu posso converter ela tanto para minúscula, tanto para maiúscula, ela toda, né? E ali, por último, a gente tem esse strcopy, que vai copiar a minha string origem para destino, né? Então, a gente vai ver essa strcopy aí no exercício, né? Vai ficar melhor esclarecida, tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, mas lembrando que a gente vai utilizar elas no exercício. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, né? Lembrando de sempre ali, a gente já incluiu a biblioteca string.h lá em cima, tá? Juntamente com as outras que a gente já havia aprendido. E aí eu já inicializei declarando lá a minha string, né? Minha string nome com 40 posições e a minha string sobrenome com 15 posições, tá? Então eu posso deixar um valor a mais assim mesmo para sempre dar para me colocar algum nome lá dentro, né? Se eu colocar um 5, por exemplo, no nome, né? Se o nome da pessoa tiver mais que 5, ele vai cortar e não vai guardar. Tenho ali minha variável inteiras, né? J e I. Aí ele está perguntando ali, né? Entre com o nome. Aí eu vou ler o nome, tá? Para minha string nome. E aí ele vai mostrar o nome na tela. O nome é igual, porcentagem S, e o nome que eu acabei de ler. E aí ele vai perguntar também de novo, entre com o sobrenome. E eu vou ler o sobrenome, né? Guardando agora na minha outra string chamada de sobrenome. E aí ele está mostrando na tela o sobrenome, né? Porcentagem S e mostrando o sobrenome. Aí agora eu vou utilizar as funções. O que eu quero fazer, né, nesse exemplo? Eu quero mostrar o nome completo, né? O nome e depois o sobrenome em uma mesma string. Eu não quero utilizar duas strings. Aqui está separado. Tem uma string de nome e outra de sobrenome. Eu quero uma string nome, com todo o nome completo. Então, para fazer isso, eu preciso de duas linhas ali do strcat. No strcat, que a gente viu, concatena duas strings, ou seja, ela junta duas strings. Então, qual que vai ser o destino aqui da minha junção? Para minha string nome. Nome vai receber o quê? Nome vai concatenar com o quê? Com um espaço em branco. Então, tem umas aspas ali, ó, com um espaço em branco no meio. Vocês vão ver por quê. E aí, na próxima linha, eu vou concatenar de novo. O nome, que agora já tem o meu nome. Vamos supor que eu entrei lá em cima com João. Então, aqui no nome tem João. E na frente de João tem um espaço em branco. Porque na linha de cima, eu concatenei o meu nome, João, com um espaço em branco. Então, agora, na linha de baixo ali, ó, quando eu for executar o nome ali, ó, vai ser nome, que vai ser João, juntamente com o espaço que eu concatenei na linha de cima, mais o sobrenome. Né? Vamos supor que o sobrenome é Silva, então ele vai, ali na última linha do strcat, vai ser, nome vai ser João, espaço, Silva. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido Só aí. Qualquer coisa, importante, pode falar. importante comentar que para quem não conhece, concatenar significa juntar. Dois textos, você junta colando um no outro. Então, João e Silva concatenado é João Silva, sem o espaço. Se você quer concatenar João com Silva, mas com espaço no meio, aí você faz do jeito que está aí nesse código. Você primeiro concatena João com o espaço, depois o João, que já tem o espaço, com o sobrenome. Pode falar, Miguel. Só uma pergunta. Ali quando deu printf no tamanho, eu posso dar printf tamanho, aí depois vírgula e a função? Pode. Pode. Aí você vai Assim. economizar uma variável. Só que você está vendo ali também que essa variável ela vai ser usada ali no final, né? Mas você pode fazer isso sim, que você falou. Só um ponto é que isso só pode acontecer quando a função retorna um valor, e no caso é um valor inteiro, né? Mas, por exemplo, no caso da strcat, que concatena dois valores, ela não retorna nenhum valor. Na verdade, ela retorna, mas ela não retorna a string com os valores concatenados. Na verdade, o valor concatenado vai para a variável nome, vai para a primeira variável que está nessa função. Então Sim. não daria para escrever lá %s
vírgula, aí depois colocar strcat e as strings. Você tem que Ah, pôr tá, entendi. o valor concatenado vai para a primeira função, vai para a primeira variável, né? A primeira string. Isso acontece justamente porque elas são vetores, né? Não é um valor só com todos os caracteres. São vários valores separadinhos. Mais alguma dúvida? Pode falar, Alice. Nesse exemplo, tá na hora de declarar, tá ali char, nome, vírgula, sobrenome. O que faz o programa diferenciar se é um vetor normal ou se é uma string é que você incluiu a biblioteca ali em cima? Não, na verdade, como que eu posso dizer? Nem todo vetor de caracteres é uma string, mas toda string é um vetor de caracteres. Então, por exemplo, o que diferencia, na verdade, respondendo já a sua pergunta, é o /0 no final. Se tiver um /0 no meio do vetor de caracteres, ele passa a ser uma string. Por quê? Por causa que quando você põe aquele %s e aí depois coloca uma variável do tipo string, ele vai caractere por caractere imprimindo o caractere. Aí quando ele chegar num /0, ele para. Então, se você passar um vetor de caracteres que não tem o /0, ele vai lendo até ele encontrar um /0. Só que não vai ser naquela string, então vai dar um erro muito provavelmente. Então, o que diferencia, na verdade, é o /0. Só que para o nosso propósito, para os nossos propósitos, né, nesse curso, todo vetor de caracteres também é uma string. E toda string é um vetor de caracteres. Então, não existe muita diferença assim entre os dois. Existem até linguagens que fazem essa diferença, mas se considera os dois como a mesma coisa. Na prática, só o /0 que vai mudar na prática. Ah, entendi. Quer dizer, não Mas entendi não. No caso, eu vou ter que... se eu quiser usar uma string, eu vou ter que colocar o /0, então? então, já é posto automaticamente todas as vezes, como por exemplo, se eu colocar um nome 40 recebe e aí eu ponho entre aspas Joaquim, ele já põe automaticamente o /0. Então, quando eu leio aqui no scanf com o %s, automaticamente ele já põe o /0. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Ah, tá, agora eu entendi. Obrigada. Por É nada. Mais basicamente isso. alguma dúvida? Isso. É basicamente isso mesmo, né? E voltando àquela do Miguel lá, que ele estava com a dúvida, o STRCat aqui, quando ele falou aqui no nome, eu voltei aqui só que não deu para falar, né? Que a primeira que sempre a gente vê que é o destino. Então a gente compara duas aqui, ó. Sempre é o destino e a segunda é a origem. É igual o nome lá e o espaço em branco, o destino vai ser a minha string nome. E aí a origem, né, vai pegar com a origem ali o espaço em branco, vai juntar aqui no nome que vai ser o destino. Assim como o nome e sobrenome. Qual que é o destino? É o nome. Então, ele vai juntar o nome com o sobrenome e vai guardar no destino o nome. Certo? Se fosse invertido, por exemplo, ó, sobrenome vai ser o destino e o nome vai ser a origem, então vai ficar o sobrenome vai ser o destino. Então vai ficar ao contrário. A Alice está com a mão levantada, pode falar. É que eu esqueci de abaixar. Ah, tá, Ó, ok. qualquer coisa pode interromper a gente aí, tá? E ali agora, continuando ali na leitura do código, a gente tem a variável j recebendo strlim, né? Strlim está pegando o tamanho da minha string nome. Ou seja, se for nome, agora ele vai comparar com ela toda, né? A minha string nome não tem só João mais, mas tem João Silva. Né? Então ele vai pegar o tamanho ali do João Silva, né? Guardando também o espaço ali do João e Silva, né? E aí eu vou imprimir, né, o nome completo. Ali agora eu não uso mais 2%s, porque eu já tenho em uma string só o nome completo, que agora passou a ser nome. E está imprimindo também o tamanho, né, que é um inteiro,
está imprimindo ali a variável j. E ali também ele está mostrando, ó, cada letra do meu nome completo em cada linha, né, pulando com barra N. Então, ele está indo de 0, né, que é o primeiro índice do meu vetor de caracteres, indo até o j, que é o tamanho, né, que é o tamanho do meu nome completo. Então, ele está percorrendo todo o meu nome e está mostrando ali, ó. Por que ele está usando agora porcentagem C? Porque ele está mostrando caractere por caractere. Então, ele vai usar os porcentagem C. Está mostrando o meu vetor de caracteres na posição I. Ou seja, ele vai mostrar a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e assim por diante. Né? Ou seja, então, cada linha ele vai mostrar J, na outra linha vai mostrar O, na outra linha ele vai mostrar A, na outra ele vai mostrar O, né, para mostrar João. Né? E assim por diante, até mostrar João Silva. Tá? Mas isso aqui não precisa não, tá? Só a gente mostrar, foi um jeito de mostrar ali por linha. Tá, então agora para finalizar nossa aula, a gente tem 4 exercícios práticos, tá? Vou pedir para que vocês participem falando aí, respondendo algumas perguntas aí, tá? O Luiz Miguel vai fazer os 2 primeiros e eu vou fazer os 2 últimos com vocês. Aí você faz a leitura aí, ó, Luiz Miguel, você pode tirar print e mandar até no chat para eles. Eu posso até tirar print aqui também, mas você tira aí mais rápido. Então, já tirei aqui. Então, e aí eu vou mostrar o código. Mas pode explicar. Exatamente. Eu só tô... ok. Eu já mandei no chat. Então, basicamente, a gente lê o nome de uma pessoa, o sobrenome dela, e a gente vai imprimir um cumprimento desejando um bom dia. Ou seja, se você coloca lá, digite seu nome, a pessoa lá digita Joaquim, aí você vai falar bom dia, Joaquim, ou qualquer saudação que você quiser. Nesse caso, um cumprimento desejando bom dia, só para exercitar a forma de se manipular strings. Ok, eu vou mudar a forma de compartilhamento para pegar. Deve ser mais, eu acho que vai aparecer. Não vai não. Esse é o exercício 1. Acredito que está aparecendo aí, né? Tá aparecendo. Tá, então vamos ver as coisas novas aqui, né? Só vou falar das coisas novas, tá, Luiz Miguel? Aí você explica o código. Aqui, ó, a gente não utilizava isso, né? A gente não utilizava acentos, né, nos nossos printfs, por exemplo, porque a gente falava que não podia usar os acentos no printf, né? Por exemplo, o C cedilha também. Né? Então, a gente aprendeu que a gente está passando para vocês o seguinte, essa nova biblioteca aqui, ó, tá? Include locale.h, tá? Que ela está fazendo o seguinte, a gente tem que incluir essa linha de código aqui também, dentro da intmain, tá? Set locale all, vai receber português, tá? Que ela vai fazer o seguinte, tá? Ela pode ficar com qualquer linha aqui do main, tá? Mas a gente tem que inicializar a biblioteca aqui também. Depois que eu faço isso, eu posso utilizar aqui, se eu quiser colocar algum acento aqui, ó, no meu printf, por exemplo, utilizar o C cedilha aqui, ele vai aparecer, tá certinho ali. Então, quem quiser utilizar acentos aí nos printfs, pode C cedilha, pode utilizar essas 2 linhas de código aí para mexer com acentos e C cedilhas, tá? E aqui, esse outro comando novo aqui, a nossa inclusão da biblioteca string que a gente vai utilizar nesse exercício aqui. Tá? Então, o Luiz Miguel pode explicar. Bom, então basicamente vai fazer aquele esquema que a gente já aprendeu, né? Declarar as strings, né? Que, como a gente já viu, são vetores de caracteres, não diferencia quase nada. A gente declara o nome e sobrenome, no exercício pediu para ler o nome e o sobrenome. Logo depois, a gente vai ler o nome, depois o sobrenome. A gente poderia pôr um texto ali falando digite seu nome, digite seu sobrenome, mas não é necessário. E logo depois, a gente vai atribuir a variável nome, a gente vai concatenar ela um espaço para separar o nome e o sobrenome, e depois a gente vai adicionar o sobrenome para formar um nome completo. É interessante ressaltar que, nesse caso,
o nome e o sobrenome teriam que ter menos de 15 caracteres juntos, com um espaço. Se a gente quisesse colocar um nome grande, a gente teria que colocar, a gente teria que aumentar o valor desse vetor nome aí. Outra coisa importante, que eu não sei se ficou clara nos slides, é que se a gente declarou uma string com 15 casas ali, a gente não precisa usar as 15 casas, mas a gente tem que usar até 15 casas. Então, eu posso pôr uma string muito pequena dentro de um vetor de caracteres muito grande. Então, eu posso declarar ali um nome 60, com 60 valores disponíveis, só que eu só armazenar ovo lá dentro, a palavra ovo. Então, eu usei 3 ou oi. Eu usei 3 ou 2 caracteres de 60. Vai continuar funcionando certinho. Só que não pode ultrapassar esse valor aí. Ok. Então a gente já tem o nome completo guardado na variável nome. E aí, logo depois, a gente coloca o nome da pessoa e um bom dia. Saudando essa pessoa, né? E logo depois o system pause para que ele não termine de executar a, o programa e já feche o prompt de comando. Alguma dúvida quanto a esse código aqui? Acho que não, né? Bom, sem dúvidas, então pode executar aí. Tem que executar. E passar para o próximo. Uhum. Deixa eu abrir aqui. Tá, então, como ele não pediu para digitar nada, né? A ordem é nome e sobrenome. Isso para Luiz Eduardo. Então, ele colocou lá, ó, Luiz Eduardo, bom dia. Daí eu não digitei esse espaço em branco aqui, ó, entre Luiz e Eduardo, tá? Eu dei enter aqui depois do Luiz. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele colocou um espaço em branco depois do nome. Então, aqui, ó, o espaço em branco tá aqui, ó. E depois colocou o sobrenome do lado. Tá só mostrando aí. Ok? Então, vamos passar para o próximo. Aparecendo o slide aí, né? Tá. Sim, tá aparecendo. O próximo eu acho que eu não te mandei, né? Você quer que eu compartilhe ou você quer que eu mande para você? Eu posso Mandar o quê? compartilhar aqui. Esse código. O código É. dessa. Não, mas tem aqui. Pode fazer. Tá. Você fala pode fazer compartilhar ou pode fazer? Não, lê aí que eu vou mostrar Tá, ok. Eu colei ali no meu. Então, a gente vai ler uma palavra, mostrar com todos os caracteres em maiúsculo, depois ler outra palavra, mostrar ela toda em minúsculo e depois mostrar se elas são iguais. Ali tem um erro de digitação, não é depois ler outra minúscula, é depois ler outra e mostrar todos os caracteres em minúsculo. E eu digitei errado essa parte aí. Mas é isso aí. Ler duas palavras, mostrar a primeira em maiúsculo, a segunda em minúsculo, e depois mostrar se são iguais. Aí, no caso, a gente está falando de iguais, das letras serem iguais, não de, por exemplo, é para ignorar se é maiúsculo ou minúsculo. Senão, obviamente, sempre daria que elas são diferentes. Então, se eu digitar uma palavra depois a mesma, mesmo elas estando uma em caixa alta, outra em caixa baixa, vai mostrar se são iguais. Tirou a print aí para colocar. Tirei aqui. Ok. E aqui está o código. Pode começar. Tá. Então, mesmo esquema de antes, só mudando né, o identificador o nome de cada variável.
Então eu chamei a primeira palavra de palavra 1, a segunda palavra de palavra 2. Elas têm no máximo 15 caracteres, 14, né, se a gente considerar o barra zero, e a gente vai pedir para a pessoa digitar ali uma que vai ser passada para minúsculo, ou uma, na verdade, que vai ser passada para maiúsculo, e a outra que vai ser passada para minúsculo. E logo depois vai mostrar cada palavra, uma em maiúsculo e outra em minúsculo. Outra coisa importante, essa string upper e string lower, passa para maiúsculo e passa para minúsculo, não retorna uma string também. Ela atribui o valor, o resultado, na própria palavra, na própria variável. Então aqui ele não retorna nenhum valor. A própria palavra 2 passa a ser agora minúscula e a palavra 1 passa a ser maiúscula. Tá, logo depois, a gente imprime a palavra 1, depois a palavra 2, e a gente usa outra função que tinha lá naquela tabela. Aquela tabela é muito importante se vocês quiserem, quando vocês estiverem tratando com strings. Esse string compare, se vocês não entenderam o porquê dessas letras, é por causa que str é de string, cmp é de compare, ou seja, comparação de strings, e o i lá, eu não sei exatamente o porquê, mas faz uma diferenciação entre o que considera as maiúsculas e minúsculas da que não considera. Então, nesse caso, a gente vai comparar as duas palavras, sem considerar as diferenças de maiúsculos e minúsculos. A gente compara, e se vocês pararem naquela lista lá de novo, vocês vão ver que quando as palavras são iguais, ela retorna zero. Então, para a gente fazer esse if funcionar, a gente tem que negar isso daí. Então, se for zero, as palavras são iguais. Se não, elas não são iguais. Por isso que a gente pôs essa exclamação na frente. Essa exclamação significa não, é o not lógico. Então, se for igual a zero, para ficar mais simples de explicar, poderia até colocar logo depois do string compare, a gente poderia colocar um igual a zero. Então, se string compare for igual a zero, as palavras são iguais. Deu para entender tudo isso daqui? Todos os Sim. comandos? Deu para entender certinho? Explica de novo isso de colocar a exclamação. Tá. Eu acho que pode substituir, por isso ali, Luiz Eduardo. Basicamente significa isso que o Luiz Eduardo vai pôr aí. A gente está só comparando com zero. Então, depois, para não ficar muito complicado, a gente deixa assim, ó. Se a comparação das palavras for igual a zero, as palavras são iguais. Por quê? Por causa que lá na descrição da função fala que se uma palavra for maior do que a outra, se a palavra 1 for maior que a palavra 2, ela retorna um valor positivo. Se ela for menor do que a palavra 2, ela retorna um valor negativo. E se for igual, se as duas palavras forem iguais, ela retorna zero. Então a gente está comparando e vendo se é igual a zero. Se for igual a zero, as palavras são iguais. Não precisa se preocupar com com aquela exclamação lá, não. Aquilo, vocês vão se acostumar, mas não precisa se preocupar, não. Deu para entender até aqui? Deu sim. Aquela parte do str-upr, str-lwr, deu para entender certinho também? Na linha 12 e 13? Deu. Tem que executar, né? Vão executar para Esses ver. comandos lá no mudou lá? Sim, tá na apostila. Tá na apostila. Sim. Inclusive, Tem tá material complementar também que a gente usou para fazer os slides. Né? Tá nos slides. São iguais no número de letras ou realmente são iguais? São iguais. Se você digitar duas palavras com o mesmo tamanho de letras, mas que sejam letras diferentes, não vai apontar que é igual. Mas é o funcionamento da função. A função funciona assim. Não quer dizer que
Bom, enfim, é assim que ela funciona. Teria que ler a documentação para saber o porquê que ela funciona assim. Mas pode testar aí, Luiz. Então, Se não vamos tiver digitar uma mais palavra em nenhuma, minúsculo, digitar João e a palavra em maiúsculo, vou digitar Silva. Em maiúsculo. Ele tem que inverter, né? João passou para maiúsculo e Silva maiúsculo passou para Silva minúsculo. Tá? Então, como são palavras diferentes, ele não mostrou que as palavras são iguais. Mas se eu exatamente. executar de novo e fazer ele ficar igual, ele vai me mostrar aqui. Ó. Se eu digitar João e João, as palavras são iguais, mesmo dando uma maiúscula e outra minúscula. Por quê? Porque lembrem-se do I, né? Se tem o I, ele não considera essa parte aqui do maiúsculo e minúsculo. Agora, se a gente tirar aqui, né, o I, ele vai dar palavras diferentes, porque ele vai considerar que maiúsculo e minúsculo são palavras, são letras diferentes, tá? E como a gente Mas quer... faz aí, igual o Oi? Yuri perguntou, duas palavras com o mesmo tanto de letras, mas Ah, duas tá. palavras diferentes. Vamos ver. Só para a gente já tirar essa. João e Ana, obesidentes. Eles são diferentes. Viu? Eles são diferentes, mesmo tendo o mesmo Vamos número ver de letras. como... Vamos ver sem o I. É mesmo sem o I também, aí sempre, né? Sem o I nunca vai entrar dentro do if, por causa que lá em cima a gente já determinou que uma vai ser para maiúsculo e outra para minúsculo. A não ser que não tenham caracteres que passem para maiúsculo e para minúsculo, né? Tipo só acentos. É possível Isso. que funcione. Entendeu aí, Yuri? Deu para Yasmin, entender, Luísa? boa noite. Desculpa se Esqueci de cheguei a chegar perguntar. agora, porque está aqui chovendo nível de gravação. Beleza, Yasmin. Ok, Yuri. Tá, então vamos passar para o próximo exercício. Ô, Luiz, aqui, só uma dúvida. Eu só não entendi aquela parte ali do. Acho que o Luiz tinha falado, o Luiz Miguel, que tem que pôr o I depois do strcmp dentro do if para funcionar. Tá, vamos voltar aqui no slide para ficar melhor. Aqui na tabela. Quer explicar, Yasmin? Não, pode explicar. Vai ser Ok. só explicar o gráfico. O STR, para comparar, tem duas, né? strcomp e strcomp-i. A strcomp, ela vai comparar as duas cadeias. Mas não vou entrar muito aqui nesse zero ou não, aqui não, tá? Ela vai comparar as duas cadeias, vai comparar as duas strings. Se uma for igual à outra, beleza. Com o tamanho e com as mesmas letras, ela vai mostrar que é igual a gente fez lá. Então, a strcomp com o i, ela fala aqui, ó, ela não vai levar em conta as letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, se eu tiver a palavra João toda em maiúsculo e a palavra João toda em minúsculo, ela vai considerar igual. Porque ela não compara se maiúsculo é igual a minúsculo. Entendeu? Para ela, a letra A maiúsculo e a letra A minúsculo é igual. Então, ela considera as duas ela não leva em conta essas letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então, se eu quero comparar uma palavra com a outra, querendo saber mesmo se as mesmas letras são maiúsculos e minúsculos, eu utilizo o strcomp. Eu utilizo o strcomp com o i quando eu não quero levar em conta letras maiúsculas e minúsculas. Quando, para mim, não importar se João maiúsculo e João minúsculo for igual. Entendeu, Miguel? Entendi, mas ok, e como isso se relaciona ao que o Luiz disse que o if não vai funcionar se não for o strcmpi? É porque, naquele caso em específico, a gente estava passando uma string toda para maiúsculo e a outra toda para minúsculo. Lembra? Se a gente escreve João, vai mostrar João todo em maiúsculo. Se a gente escreve João maiúsculo, ele passa todo para minúsculo e vice-versa. Então, se a gente usar a que considera que uma letra
em maiúsculo e em minúsculo são letras diferentes, isso nunca vai funcionar. Por causa que se a gente já passou uma para maiúscula Entendi. e a outra para minúsculo, elas nunca vão se bater. Isso. Nunca vão se. O Enfim, programa nunca vai vão se ser iguais. autocontradizir, né? É, exatamente. Uma palavra vai estar toda em maiúsculo e outra vai estar toda em minúsculo. Então nunca vai ser igual. Aí, como eu falei, isso só poderia acontecer se fosse só acentos e outras coisas que não pudessem ser passadas para maiúsculo ou minúsculo. Mas, tipo, quase nunca. Alguém ia escrever ponto, ponto, ponto até terminar. Podemos passar para o próximo então, gente. Miguel entendeu? Entendi. Vamos fechar os dois primeiros. Vamos passar para o terceiro. Isso é muito importante, em específico, no caso de nomes, por causa que as pessoas geralmente colocam a primeira letra como maiúscula. As pessoas podem colocar todas as primeiras letras como maiúsculas. Só que aí, por exemplo, se alguém fala João da Silva, esse da também não tem o D maiúsculo. Então, varia de caso para caso. Aí, como que a gente faz? A gente passa tudo para minúsculo e na hora de escrever, a gente pode até passar para maiúsculo a primeira letra para ficar melhor para escrever. Mas a gente compara lá no programa, a gente compara tudo em minúsculo ou tudo em maiúsculo. Aí tanto faz, depende da sua preferência. Nesse caso, não tem muita diferença. Sim. Deu para entender? Sim. Ok. Tá, então passando para o terceiro exercício aqui, então, que se não me engano é o exercício também que está lá no LVP, que vocês têm que entregar, um dos três, né? Que ele está falando o seguinte, ó, lê o nome e a nota de 5 alunos, tá? Então, eu vou ter 5 nomes e 5 notas. Calcule e imprima o nome e a nota do aluno que obteve, né, a maior nota. Ou seja, se o aluno, né, por exemplo, se eu tiver maior nota entre os 5, ele tem que me mostrar o meu nome e a nota, né, a minha nota. Então, exercício 3, aqui, incluí minha biblioteca string, como eu estou tratando de strings, inicializei, né, declarei que meu nome, a string nome, com 31 posições, uma posição ali boa, aluno, né, ou seja, então eu tenho 30 posições usáveis. E o aluno aqui que eu vou utilizar mais para frente, que vocês vão entender porque que eu criei aluno. Tenho aqui o int i, por quê? Porque eu vou ter que ter uma estrutura de repetição para passar entre os 5 alunos. Então, eu tenho o int i, que é a minha variável contadora. Temos aqui float, né? Como eu estou tratando de nota, nota tem casa decimal, então eu trato com float. Nota e a maior nota. Maior sempre começando com 0, para quando a gente for comparar com a maior nota, essa maior vai ser a maior nota. Então, maior começa com 0, e quando a gente quer tratar de menor, menor começa com um número muito grande. Então, eu estou indo de 0 até 5, né, incrementando 1 a cada repetição. Aí, aqui, ó, a gente tem um comando novo. Por quê? A gente não aprendeu o gets. Tá? O gets é a mesma coisa que o scanf. Só que eu não preciso colocar lá porcentagem S e endereçamento para o nome. Eu só coloco gets nome. E esse gets só funciona para string, tá, gente? Não posso colocar gets X, por exemplo, o número. A gente utiliza bastante ele para string, tá? Então, gets nome, que é uma string, tá? E aí eu vou pegar com scanf agora a nota. E aqui temos esse getChar. Esse getChar aqui, ele faz o seguinte, ele vai limpar ali, quando a gente está mexendo com string, com número junto, a gente coloca esse getChar para ele não se confundir, tá? Para ele basicamente limpar o buffer, né? Limpar ali a última vez que ele leu, tá? Só para não dar problema. Quando a gente lê, a gente coloca isso geralmente quando acontece, quando a gente está executando, a gente digita uma coisa, digita outra, ele já fecha. O programa ele já acaba sem eu acabar de digitar o que eu tenho que acabar de digitar. Então, eu coloco isso aqui para ele esperar eu digitar tudo que eu tenho que esperar. Tudo que eu tenho que digitar. E aí, eu tenho um se aqui, né? Ou seja, eu já li o nome que ele pediu do aluno, já li a nota desse aluno. Aí, eu vou ter um se.
Se essa nota desse aluno for a maior que tiver entre os alunos, a maior nota entre eles recebe essa nota que foi maior. É isso aí, a gente está... a gente decorou como é que faz, né? Nota. For maior que tem maior, maior vai receber essa nota. E aqui eu estou copiando, né? STR copy, copia. Copia o quê? Estou copiando aqui o nome. Lembra que lá no copy, o primeiro que é o destino. Ou seja, a minha string de aluno está recebendo, né? Está sendo copiada, o quê? O nome. O nome está sendo copiado para o destino aluno. Ou seja, minha string aluno é a mesma do nome, tá? Eu copiei o nome de aluno, ok? Qualquer coisa aí Então, vocês novamente, só nesse caso aqui, não seria válido o Luiz colocar aluno recebe nome. Isso daria um erro. A forma certa de se atribuir uma string a outra é com o strcopy. Então, se você tentasse, nesse caso, colocar aluno recebe nome, daria um erro muito grande. E é uma coisa até que intuitiva, né? A gente colocar um valor recebe outro. Só que no caso das strings, não é possível. É como até a gente estava comentando na aula de C eu estava comentando na aula de C lá do IF, mexer com string em C é um parto. Em outras linguagens dá para fazer isso. Aluno recebe nome, mas no C não é permitido isso. Isso. É só essa consideração. Tá, então no meu for tá indo até 5, né? Porque são 5 alunos, tá lendo o nome de 5 alunos, pegando a nota de 5 alunos, tá verificando quem tem a maior nota, e eu tô copiando aqui para minha outra string de aluno o nome daquele que teve a maior nota, né? Seria basicamente isso, tá? Então, aqui fora do for, eu tô imprimindo aqui, ó, porcentagem S, que vai ser o aluno, né, que está aqui, ó, não é qualquer nome dos alunos, não. É o aluno que eu copiei ali para aluno que teve a maior nota, né? Se ele entrou no C aqui, ele teve a maior nota. Então, porcentagem S vai mostrar aqui o nome do aluno que teve a maior nota e a nota dele aqui já é arredondada com uma casa decimal, que vai ser maior, né? Porque maior recebeu que é maior nota. Então, eu mostrei maior, tá? Então, vamos fazer o teste aqui. Vamos supor, então, que Lucas teve 10 pontos. Vamos supor que eu tive 16 pontos. Vamos supor que o Léo teve 12. Vamos supor que Laís teve 11. Vamos supor que a última pessoa, por exemplo, Felipe, teve 8. Então, quem teve maior nota foi Luiz, obteve a maior nota, 16. Tá? Arredondado com uma casa decimal ali. Tá? E se eu quisesse saber a menor nota, eu teria que atribuir menor, né? Seria um número muito grande, e aqui eu tocaria o sinal para menor, para comparar com a variável menor, né? E sempre a primeira vai ser menor, porque a primeira nota, comparada com um número muito grande, ela vai ser menor. Então, o menor vai receber essa nota e eu mostro o menor aqui. Miguel vai ter que sair aqui e assiste o restante da aula na gravação. Obrigado pela aula, Luiz. Tamo junto, Miguel. Até a próxima aula. E aqui, então, Falou, seria Miguel. esse exercício aí. Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar para o próximo? Podemos, né? Beleza. Então, o próximo exercício vai ser, para finalizar a aula, vai ser ler o número de questões de uma prova, né? 5, 10 questões, o seu gabarito, né? O gabarito para cada questão e as opções marcadas pelo estudante, tá? Calcule e imprima a quantidade de acertos que o mesmo obteve, tá? Então, vamos aqui para o código. A gente tem, então, aqui, né, comando novo, que é a nossa declaração da biblioteca da string. Aqui eu estou usando alloqueio.h, né, juntamente com esse comando aqui dela, para utilizar acentos. Aqui, ó, por exemplo, no printf, eu coloquei acento no número, coloquei acento no awk do questões, tá? Então, se eu quiser utilizar acentos nos printfs, eu posso utilizar dessa biblioteca, tá? Juntamente com essa linha aqui de código. Tá, então, entrando no código em si do nosso exercício, eu tenho aqui o int i, que é minha variável contadora, tem o int n, tá? Que a gente vai ver o que é ali também, que é o número de questões dentro de acertos, que começa com 0,
né? Porque eu não acertei nada aqui ainda no começo, então começa com 0. E eu tenho aqui minhas strings, ó, a minha string gabarito e as minhas strings opções, né? Gabarito tem, né, o gabarito da prova e opções tem as opções que o usuário, né, o estudante marcou. Tá, então primeiro ele pediu lá para a gente entrar com o número de questões, estou guardando aqui na minha variável inteiro n. Tá? E aí eu estou usando gets, né, que a gente viu ali, que é mais fácil de link. Tá, então gets gabarito, então estou entrando com gabarito, e gets opções, estou entrando com opções. Ok? Então eu já tenho aqui o número de questões, tenho gabarito e tenho opções. Então, para me comparar ali, o que a gente tem que comparar, né? Cada opção, né, com gabarito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou variar o i começando do 0, né? Por que começando com 0? Vetores de caracteres, começa com 0, tá? E eu vou até o n. Por que até o n? O n é o número de questões, então eu vou de 0 até o tamanho de questões, até o número de questões. Então, se eu tenho 5 questões, ele vai de 0 a 5. E mais. Dentro desse for, eu estou verificando só. Se o gabarito nessa posição i, nessa posição 0, for igual a opções nessa mesma posições, né? Então, se na posição 0 do gabarito e opções eu tiver a mesma letra, acertos mais. Ou seja, acerto vai ser o que tinha acertos mais 1. Estou incrementando 1 no meu acerto. Ok? Então, isso aqui vai ser realizado, vai ser repetido o tanto de número de questões que a prova tem. Tá? Estou passando por cada caractere, né? Por isso que eu estou utilizando aqui, entre parênteses, o i, que é o vetor, na posição i, verificando se nessas duas strings possuem o mesmo caractere nessa posição. E aí eu estou somando 1 aqui no acertos. Tá? E estou imprimindo aqui no final acertos, porcentagem de quantidade de acertos. Tá? Executando aqui o programa, digite o número de questões da prova, vamos supor que é 5, e aí ele quer o gabarito. Vamos supor que é A, B, C, D e E. E vamos supor que eu marquei A, B, e eu errei ali a terceira, coloquei D, e a quarta coloquei C, e acertei a última. Então, quantos acertos que eu tive? 3. Por quê? O gabarito é a primeira linha, e o que eu marquei é a segunda. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. O gabarito é A, B, C, D, E. Eu marquei o A correto, o B correto, errei o terceiro e a quarta, e acertei a última. Então, 3 acertos. Ok? Então, eu posso fazer para quantos tamanhos eu quiser. 3 tamanhos também dá certo, quer ver? 3 tamanhos. Vamos supor que é ABC. Se eu colocar errar o primeiro, acertar o segundo e errar o terceiro, eu acertei só um, tá? Qual que eu acertei? A segunda letra. Né? A segunda opção ali. Correto? Alguma dúvida aí, gente? E no mais, quem quiser utilizar essa biblioteca iloqueio.h, que a gente pode utilizar aí acentos, né, nos printfs, e posso colocar o C cedilha também, né? Aqui na execução ele parece certinho aqui os acentos, tá? Tem alguma dúvida? Se tiver, pode falar aí. Aqui, em relação ao certificado, que você tinha falado na aula de ontem, eu entrei aqui no Moodle, aqui eu não liberou ainda não. Você está falando dos algoritmos, né? É esse mesmo. Vai ser liberado ainda a partir dessa semana, tá? Pode ficar tranquilo. Beleza. Então tá. Vamos voltar aqui, então, para os slides. Eu fiz o que ele queria, que era calcular e imprimir a quantidade de acertos que o aluno obteve. Ok? Tá, então a gente encerra aqui a aula de hoje, tá? O que está por vir, funções, que é um assunto muito importante e avançado que a gente vai ver em linguagem C, tá? Eu acho que até vocês vão ver esse assunto de funções, né? Todos nós vamos ver lá na aula de linguagem de programação, mas também a gente vai, né, reforçar aqui na terça-feira funções, tá? Então, vocês já vão vir aí com conhecimento prévio, tá? Vou fazer algumas perguntas aí para vocês, tá? Mas não falte na próxima aula que a gente vai ver sobre funções, que é muito importante, né? Que a gente também está utilizando lá em programação e automação, que vocês vão ver. Então, aqui, se tiver alguma dúvida, vocês podem encaminhar para a gente aí agora, levantar a mão, ou, na hora de resolver esses exercícios, mandarem para a gente lá no Moodle, tá? Ou no WhatsApp. Tá? Tem alguma dúvida aí? A gente pode encerrar a aula.
Acho que pode encerrar. Não temos dúvidas. Ok. Tá, então no mais, a gente agradecer pela presença de vocês, tá? Espero também que vocês voltem aqui na próxima terça para a gente continuar o nosso assunto aí de linguagem C, tá? Então, muito obrigado aí, até a próxima aula. Abraço para vocês. Falou, até a próxima. Abraço a Valeu. todo mundo, boa noite. Obrigado por participarem, pela sua participação.